O que é a vida? É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, Justine. You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Tubo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitanos que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e Lastrada. Lastrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Wilmerson da Silva, de Fortaleza. E também... Agnes Gonçalves. Agnes, você já esteve aqui em vários episódios, né? Mais recentemente no episódio da semana passada, quando a gente falou dos filmes da Kinuyo Tanaka. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? Claro. Eu me chamo Agnes, né? Eu sou estudante de cinema do mestrado, né? Eu sou uma cinéfila de carteirinha que fiz do estudo do cinema a minha vida. Eu sou graduada em cinema, agora sou mestranda em cinema e espero que logo eu seja uma mestre e doutoranda em cinema, né? Eu meio que fiz do cinema minha fonte de renda e o que minha vida gira em torno. E você tem um podcast também, né? Sim. Eu e o meu amigo Gabriel da Silva, a gente tem um podcast chamado Bolchecine. A gente tem esse podcast que é um projeto já que vem desde 2023, em que a gente fala sobre cinema e política, né? São dois assuntos que nos atraem muito e por uma leitura que é impossível falar de cinema sem falar das suas questões políticas que eles vão trazer, né? Por uma via, claro, nossa, de esquerda radical. E recomendo bastante que vocês escutem, tá muito legal. Esses dias a gente fez um episódio, uma viagem do Gabriel, mas que acho que ficou muito legal, sobre o cinema de Belarus, e que foi um episódio que ficou muito interessante de ouvir, assim, eu tava reescutando ele esses dias, e me surpreendeu o quanto ele ficou bom. Wilmerson, você esteve aqui também em vários episódios, né? Mais recentemente na nossa retrospectiva de 2024. Mas como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você poderia se apresentar de novo? Como o Thiago falou, meu nome é Wilmerson, eu tenho 32 anos, sou de Fortaleza, Ceará. Me apaixonei por cinema há uns 7 ou 8 anos atrás e desde então tenho estudado por conta própria e hoje em dia uma das coisas que eu mais faço na vida é assistir filme e ler sobre cinema, pesquisar sobre cinema, e também virei aí um colecionador de mídia física, meio que foi assim uma coisa que eu não imaginava que um dia eu faria, mas hoje em dia sou maluco assim dos DVDs, vivo comprando e também sou um grande apaixonado por cinema brasileiro, um grande defensor do cinema brasileiro. E basicamente é isso. Você participa de um cineclube, né? Você podia falar um pouquinho dele pra gente? Isso, exatamente. Eu participo de um cineclube chamado Cineclube Paralelas, aqui na minha cidade, Fortaleza. E todo mês a gente tem uma sessão presencial, onde a gente se encontra para assistir um filme juntos. E aí a gente faz uma pequena apresentação sobre o filme, sobre o diretor, né? E depois a gente também tem um espaço ali para debater a obra. E todo mês a gente pega um filme de um país diferente, né? A gente chama esse meio que um ciclo assim, que a gente está fazendo, que é o Cinema no Mundo. Todo mês é um país diferente que a gente explora. Eu acho que esse mês de janeiro vai ser dia 26 a sessão e vai ser um filme da Índia. Cada mês é um participante do Cineclube que escolhe o filme que quer apresentar, né? Qual o país que ele quer discutir e o filme daquele país. O último filme do ano passado foi um filme da Holanda, né? Holanda ou Países Baixos, que foi O Silêncio do Lago, o The Vanish Point, né? E o filme desse mês, eu não lembro agora o nome, mas eu lembro que é um filme indiano. Então, quem for daqui de Fortaleza, estiver ouvindo o podcast, quiser participar, sinta-se à vontade para procurar a gente nas redes sociais, chama-se Cineclube Paralelas, e falar com a gente lá para pegar o endereço direitinho e esse tipo de coisa.
Eu acho a ideia de explorar cinematografias de todas as partes do mundo muito interessante. Eu tenho uma amiga que tinha um podcast que tinha essa proposta. Você conhece ela, Agnes? Ah, era eu mesmo. Que massa, Agnes. Eu tinha o Volta ao Mundo em 80 filmes, que era esse o projeto. Era ver toda semana eu ouvi falar. Um filme diferente, de um país diferente. Mas não durou tanto. Durou um tempo, assim, durou acho que 1 ano e pouco. E daí eu acabei parando. Ah, mas eu devia voltar, viu? Se você conseguir um tempo aí. Eu tenho uma ideia de um certo projeto para depois do mestrado tentar botar isso, voltar de alguma forma. Ah, massa. Emerson, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Tiago, eu vi um filme do Lubitsch, o Ernest Lubitsch, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é um diretor que eu tenho começado a conhecer mais. Eu só tinha visto um filme dele, que era o Seu Não Ser, que é um filme que eu gosto muito, e aí decidi começar a ver os outros filmes dele. E essa semana eu vi um de 1940 chamado A Loja da Esquina. Que Sim, eu gosto. Muito bom. Cara, muito legal esse filme. É com James Stewart e a Margaret Sullivan. É um filme que fala muito sobre um pouco ali questões sociais, né, de classe e de trabalho, mas meio que a história principal dele é sobre esses dois colegas de trabalho que não se dão bem, que se odeiam, mas eles não sabem, mas eles são correspondentes amorosos, né? Ela tinha postado, né? Ela tinha feito um anúncio no jornal, querendo trocar cartas com alguém, e aí ele, sem saber, ele responde, eles começam a se corresponder. Então, é um romance, né, com comédia, e não vou, né, entrar mais em detalhes, mas é um filme muito bonito, um filme muito, muito leve também, muito divertido. Então, eu acho que vale muito a pena assistir esse filme, e não só ele, mas também conhecer mais da carreira do Lubitsch, um cara que eu tenho gostado muito de conhecer o cinema, né? É uma das grandes influências do Billy Wilder, né? Sim. Então, quem gosta do Billy Wilder tem grande chance de também gostar do Lubitsch. Talvez como uma grande fã do Billy Wilder, eu sou também uma grande fã do Lubitsch. A Loja da Esquina, pra mim, é a melhor comédia romântica já feita na história. É muito influente, né? Ele acaba que cria muito das características que a gente vai ver até hoje em alguns filmes de comédia romântica, né? Sim, eu adoro esse filme. E tudo que eu vi dele eu gosto. Tudo que eu vi dele eu acho muito bom. Tem um filme dele que eu acho que vocês dois assistiram, que é o Design for Living. Sim. Que eu gosto muito desse filme. Muito bom, cara. E assim, foi feito em 33. Sócios no Amor. Sócios no Amor, né? Chama no Brasil. Que é um título muito legal, esse título. Sócios no Amor. É um título muito bacana. Que é o Challenges, é o Challenges, né? O Rivais dos anos 30, né? Verdade. É o Rivais dos anos 30. É muito legal, cara. Não sem esticar muito, né, o assunto, mas quando eu vi aquele filme do Truffaut... Isso, Quando eu vi, eu me lembrei, o Júlio Gigim, me lembrei muito do Sócios no Amor, mas eu acho o Sócios no Amor bem superior. Eu não sou um grande fã de Júlio Gigim, não curti tanto. Eu acho que dentro dessa lance de discutir esse tipo de relação, eu acho que Sócios do Amor é bem melhor sucedido, sabe? Eu gosto muito desse filme. Já fica também a dica, né? Então já fica... Conheçam o cinema do Lubitsch. Quem não conhece ainda, conheçam. Uhum. E você, Agnes? Você viu alguma coisa legal essa semana? Sim, vou trazer para um bem contemporâneo, filme do ano passado, que é o Look Back, dirigido por Kiyotaka Oshiyama. Eu não conheço direito o diretor, mas Look Back é uma adaptação de um quadrinho. Tatsuki Mishimoto é um quadrinho que ele fez maravilhoso sobre criação de arte, sobre amizade, sobre sonhos, assim, é um quadrinho muito bonito, um quadrinho muito profundo e que eu acho que é uma adaptação muito bem feita do quadrinho, assim, eles extrapolam bastante de coisas que o quadrinho mostra, mas tudo que ele extrapola é para trazer mais, né, para o que a animação pode trazer de a mais para essa história, assim. Eu achei
tão lindo quanto o quadrinho em si, né? Então eu recomendo o quadrinho, porque ele é bem curtinho, ele deve ter umas 150 páginas, o quadrinho todo, e o filme também, ele é muito bom, ele tá na Amazon Prime, né? E é sobre essas duas meninas, essas duas crianças que começam a desenhar mangá, e a vida delas tem essa relação que vai se criar de amizade, de ter um certo amor entre elas a partir do quadrinho, né? De produzir quadrinhos. E é uma história linda, assim, é fantástico, é fantástico. Eu recomendo muito demais o Look Back. Legal. Quero só endossar essa recomendação, porque eu também amei esse filme. Ele é maravilhoso, ele é muito bom. É muito, muito especial. Acho que um dos favoritos do ano passado, eu acho. Eu não tinha assistido quando a gente gravou a retrospectiva, Thiago, mas eu assisti depois e, poxa, gostei muito. Também é um dos meus favoritos do ano passado, tranquilamente. Vamos falar do tema da semana? Eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria saber com vocês como é que surgiu a ideia de a gente fazer esse episódio. Vocês sabem como é que surgiu essa ideia? A gente fazer um episódio em homenagem ao Obayashi. Eu tava no Blue Sky e aí de repente recebo uma notificação. A notificação era de uma resposta, alguém tinha me citado num post, que era uma resposta a um repost de uma entrevista do Obayashi falando sobre os efeitos especiais em House. E a pessoa que fez esse post e depois mandou uma mensagem me citando, falando assim: Thiago, se você for fazer um episódio do Obayashi, por favor me chama, foi a Agnes. Aí eu falei assim, claro que eu vou fazer esse episódio sobre o Obayashi, porque assim, na verdade, a ideia que eu tive para fazer essa série de cinema japonês foi justamente para ter mais vezes a Agnes no programa. Sempre um prazer conversar com ela e falar sobre cinema e a gente gravar, e aí eu pensei assim, a gente podia falar sobre o Nuberubago, aí eu conversei com a Agnes topou e a gente falou, né? E eu acho que deu muito certo essa ideia de a gente começar o ano falando sobre cinema japonês, né? Eu gostei muito dos episódios que a gente fez, todos em geral, né? Dos episódios que eu fiz com o pessoal do Cultura Papergor, com o Marcelo, com o Alexandre também, com o Dré, né? Os episódios, né, sobre Kaiju, sobre a Etsuko Shiomi, sobre o Shambara, né? A gente fez um episódio também, a sua volta aqui, quando a gente falou sobre Sun Tribe também, eu adorei, né? O episódio que a gente gravou sobre a Kinuyo Tanaka também foi fora de série, mas tem um também, pra mim eu guardo da mesma importância que eu guardo o da Nuberubago, que é o episódio do Suzuki, por vários motivos, né? Em primeiro lugar, eu gosto muito dos filmes que foram escolhidos, eu gosto muito do Suzuki, mas principalmente porque esse foi o primeiro episódio que o Wilmerson participou aqui do programa, né? E aí foi um programa que eu vi os filmes que o Wilmerson estava vendo, e aí vi que ele gostava bastante do Suzuki, e aí eu joguei um verde no Twitter falando assim, quem é que gosta de Suzuki? Aí o Wilmerson falou assim, eu gosto. Eu falei assim, então vem fazer. E foi uma ótima parceria também, assim, vocês dois são muito importantes para o podcast, né? Eu gostaria de agradecer publicamente, assim, vocês dois, né? A força que vocês dois estão dando. Thiago, obrigado. Eu que agradeço também, cara. Esse episódio do Suzuki, eu acho que tá fazendo um ano agora em janeiro, não me lembro a semana exata, não sei se foi exatamente tipo esse mesmo período de janeiro do ano passado, mas... Eu acho que foi a terceira semana, sim. Eu acho que foi sim, viu? É verdade, Inclusive o Google Fotos me lembrou de um videozinho que eu fiz de um dos filmes que eu tinha filmado assim a tela, que eu tinha ficado tão impressionado com um plano que eu tinha gravado com o celular. E então fazendo um ano agora, e cara, sou muito feliz de participar do podcast aqui. Para mim é sempre muito legal e sempre aprendo muito. Então eu que agradeço. Poxa, eu também agradeço muito aí,
Não, eu agora até lembrei, tô até tentando achar de novo o post. Fico muito feliz que tenha dado frutos tão bons. Mas vamos começar com o Wilmerson. Primeiro, eu já tinha perguntado para Agnes na semana passada, mas eu queria saber de você, assim, como é que se deu a sua relação com o cinema japonês? E quando a gente fala em cinema japonês, qual é o primeiro filme que te vem à mente? Eita, Thiago, aí tu me pegou. A relação com o cinema japonês, eu acho que foi através de duas frentes, que foram os filmes de samurai e os animes. Os animes, inclusive os animes de samurai também. Porque na adolescência e na infância eu já gostava muito de anime, e isso foi algo que, quando eu comecei a me interessar mais por cinema, na vida adulta, eu meio que resgatei isso, né, esse interesse, e comecei a procurar, né, animes. E aí foi quando eu conheci, claro, o Ghibli, e também o Satoshi Kon, né. E na mesma época eu comecei a conhecer o cinema do Kurosawa, que né, querendo ou não, é o mais popular no Ocidente, né. E aí, quando eu fui conhecendo, eu comecei a gostar e comecei a querer conhecer mais, né. Eu lembro que logo quando eu conheci, aí eu fiquei sabendo, o Kurosawa, aqui no Ocidente, a gente ama muito, mas lá tem vários outros diretores que os japoneses colocam meio que acima, não sei se é bem certo falar isso, mas que o Kurosawa, né, o cinema japonês não é só Kurosawa, né, então comecei a conhecer o Mizoguchi, o Ozu, o Mikio Naruse, o Suzuki, né, e a outra pergunta que você fez sobre filme japonês, poxa, cara, difícil essa pergunta, ó, muito difícil. É porque não vem só uma coisa assim. Vem o Intendente Sancho, do Mizoguchi, que a gente vai falar sobre ele, né, no episódio desse mês. Vem Kurosawa, não tem como não vir Kurosawa, acho que talvez principalmente Rashomon. Vem um Perfect Blue, que foi o primeiro filme do Satoshi Kon que eu vi, e que eu me encantei, e que levei para ele para apresentar no Cineclube, que eu faço parte aqui, né. Vem muita coisa, cara, não vem um filme só, sabe? Vem um Hausu também, que foi, tipo, quando eu vi eu endoidei com esse filme. Vem Todos os Porcos, que foi um filme que eu vi, acho que há uns 2 anos atrás, ou foi ano passado, não lembro, que é do Shohei Mamura, né, que é da Nikatsu, um diretor que trabalhou para Nikatsu, junto com o Suzuki, né. Vem o cinema do Suzuki também, acho que principalmente Portal da Carne. Cara, vem muita coisa, assim, tudo misturada. Eu não consigo, quando falo de cinema japonês, não... É porque é um cinema muito rico, né? É um cinema Sim. muito rico e que explora tantos gêneros, de tantas maneiras, né? Tão inventivo também, que tem diversas fases, diversos momentos também, né? Então, é um dos grandes cinemas, eu acho, né? Uma das grandes cinematografias mundiais, assim. Então, é difícil ver só uma coisa, sabe? Num filme só. Eu estava escutando você dizer, e eu acho que o objetivo secundário, né, porque o primário foi ter mais vezes a Agnes gravando com a gente, mas eu acho que o objetivo secundário de a gente fazer esse mês temático em homenagem ao cinema japonês foi justamente para mostrar a variedade, né, o ecletismo do cinema japonês, né, do cinema nipônico, né, porque a gente falou sobre o Nobel, depois a gente foi falar sobre Kaiju, aí depois a gente foi falar sobre filmes de gato fantasma, e aí depois foi para filme de samurai, aí depois foi Suzuki e filme da juventude, né, o Sun Tribe, né, e aí agora a gente tá falando sobre começou falando sobre filmes com a Etsuko Shiomi, que é mais voltado pro karatê, aí depois a gente foi falar sobre filmes dirigidos pela Kinuyo Tanaka, que é uma abordagem mais voltada para o drama, né, com a questão da mulher sempre no foco, e aí agora a gente está falando sobre o Obayashi, né, você vê que é enorme o leque temático da cinematografia japonesa, né? Sim, demais, e em períodos diversos, né? Todas as épocas você vai ter coisas interessantes para abordar. Eu acho que isso é uma das coisas que me fez me apaixonar tanto por cinema japonês. Eu lembro que muitas vezes as pessoas me perguntam o que é do cinema japonês que tu
te interessa tanto. Eu não consigo apontar uma coisa só, porque inclusive essa própria pluralidade do cinema que é difícil tu dizer porque tu gosta tanto com um único motivo. Agora, falando em específico do Obayashi, eu queria saber da sua relação, Agnes, com ele, porque você disse naquele post, né, que o Obayashi, o Cronenberg, o Billy Wilder e a Agnes Varda são o quadrilátero dos maiores cineastas da história. Defendo isso até hoje. Talvez eu botaria o Pasolini aí, mas talvez. Mas como é que é a sua relação? Assim, você começou por House, né? Acho que todo mundo começa com House, né? Não. No caso, não. Eu já tinha ouvido falar de House, né? Mas eu nunca tinha, né? Foi uma coisa que eu fui empurrando com a barriga. E eu tava eu participava de um site, que é o Querido Cinéfilo. Foi por onde eu conheci o Gabriel, que hoje é meu parceiro do Bolchecine, né? E eu escrevia para esse site, era um site de crítica, e depois virou um podcast. E eu tava com um projeto na cabeça, que nunca via a luz do dia, que era de escrever sobre todas as adaptações da história da Sada Abe, que é uma personagem que ela é a história do... A gente vai falar melhor sobre isso depois, mas é a mesma história do Império dos Sentidos, do Nagashima, né? E eu fiquei muito impactado com essa história, muito interessado nessa história e queria falar sobre todas essas adaptações. E nesse processo de assistir essas adaptações, eu me deparei com o Sada, do Obayashi, e foi o primeiro filme que eu vi dele. E daí depois que eu fui ver House. E daí é isso, eu fui me apaixonando pelo cinema dele, fui ver House, achei impressionante, e fui vendo mais coisa. E é isso, pra mim hoje em dia é um dos meus diretores favoritos, assim, acho que o jeito que ele retrata a humanidade, mas especificamente a juventude, o jeito que ele não se leva a sério, visualmente, eu acho tudo muito fantástico, assim, muito animador, e a importância que ele vai ter pro próprio audiovisual japonês, né, ele foi por muito tempo um diretor de publicidade, né, então essa ideia da publicidade maluca japonesa, né, das propagandas malucas, ele é uma das pessoas que ajudou a criar isso, então acho que é uma figura que me fascina demais, né, e a própria relação dele com a guerra, com o militarismo, e como isso vai aparecendo nos filmes dele, primeiro de uma maneira um pouco mais sutil, mas daí tu vai pegar os últimos filmes da carreira dele, tipo, vou falar sobre a guerra e sobre o trauma da guerra no Japão, assim, é muito interessante, muito interessante. Aí você falou troço de publicidade, né? Tem aquele que ficou super conhecido, né? O do Mandom, o Charles Bronson. Você viu esse? Acho que não, não lembro de cabeça. Charles Bronson fazendo anúncio de desodorante. E você, Wilmerson, qual foi o primeiro filme que você viu do Obayashi? Eu já fui mais tradicional. Eu comecei com House. Eu não lembro como eu conheci como eu cheguei a esse filme, mas eu lembro que o pôster já, né, me chamou muito a atenção. Eu acho que eu assisti um vídeo do Bill Hader, acho que é assim que fala o nome dele, aquele comediante dos Estados Unidos que fez a série Barry, né? E é um cara que eu gosto muito. Ele no Closet da Criterion, é um vídeo antigo, acho que um dos primeiros dessa série da Criterion Collection no YouTube. E ele pega o Blu-ray de House, e aí começa a falar muito bem do filme. Aí por baixo da jaqueta ele tá com a camisa do filme, aí ele abre, aí mostra assim, aí ele fala assim, isso é o quanto eu gosto desse filme. E eu confesso que eu não lembro se eu vi esse vídeo antes, se foi depois de ter assistido o filme, se foi isso que meio que me motivou a assistir, porque eu já tinha visto o pôster em algum canto, é um filme que já estava no meu radar, eu não lembro, eu só sei que eu baixei na época para assistir, e aí eu gosto de assistir os filmes sem saber nada, né? Nem sinopse, nem nada, eu gosto de assim, meio que no escuro. E esse filme também, mesmo que você saiba a sinopse, né? Não adianta muita coisa. É um filme que... É um filme meio anti-spoiler, né? Porque mesmo que você saiba tudo, você ainda vai se surpreender bem muito. E aí eu fiquei chocado, assim, com o quão divertido eu achei o filme. Pra mim foi uma experiência muito satisfatória assistir. Fiquei, assim, malucão. Saí indicando a várias pessoas. Depois comprei o filme pra coleção, né? Aqui em mídia física. E... Só que aí eu fiquei, na época, eu lembro, fiquei com vontade de conhecer mais do Obayashi, mas eu sempre empurrei. Eu sempre nunca conseguia colocar em prática essa vontade, né? De ver mais filmes dele.
Então, quando o Thiago me falou sobre o episódio, eu decidi participar por causa disso. Porque eu vi uma boa chance de finalmente ver mais coisas dele, né? Fiquei muito curioso pra ver. Então, e fiquei surpreso com esses 2 filmes que a gente vai discutir hoje. Porque foram diferentes do que eu esperava, assim. Achei bem diferentes. Fazer uma biografia rápida dele. Ele nasceu em 9 de janeiro de 1938 em Onomichi, Hiroshima, Japão. Ele cresceu durante a Segunda Guerra, né, testemunhando os horrores e as consequências do conflito. Né? E essas experiências acabaram influenciando o seu trabalho cinematográfico, né, porque ele é frequentemente marcado por um tom antinuclear e pacifista. Né? Ele começa, né, fazendo uns filmes experimentais, né, uns curtas experimentais que, né, tinham algumas técnicas bem de vanguarda, né, algumas colagens visuais e também ele tinha esse perfil, né, ele acaba sendo chamado para fazer os comerciais, né, então ele tem esse lado, ele é ao mesmo tempo um cara voltado para uma coisa mais comercial, mas ao mesmo tempo ele também era ligado a esse lado mais artístico, né? Então, eu escutei um podcast falando sobre House e contaram essa história, né? Que quando ele recebe uma proposta para fazer um filme da Toho, né, que é aquela que fez o Godzilla, os amigos dele mais ligados à parte artística, né, ao cinema experimental, queria que ele fizesse um filme que fosse voltado a concorrer a prêmios e tal. Já o pessoal mais ligado ao comercial queria que ele fizesse um filme comercial. E aí o pessoal ficou enchendo tanto o saco que ele falou assim, quer saber, eu vou fazer o que eu quero. E aí vou fazer o que eu quero é o House, né? Tem uma questão do House, é que ele é também, entre muitas aspas, uma resposta ao Tubarão. Ah, é? Porque a história que conta é que, assim, viram um diretor jovem fazendo esse filme ultra popular de animais, né, com essa coisa de ataque de animal nos Estados Unidos, e a Toho falou, não, a gente quer fazer um filme parecido, a gente quer fazer um filme que faça esse sucesso. E daí vamos chamar um diretor jovem, que ainda não dirigiu nada, que tá vindo da publicidade, e chamaram o Obayashi para fazer um filme que seria o Tubarão japonês. Por isso a questão do gato está tão presente, porque tinha essa coisa do animal, do ataque do animal. A história que eu conheci também era essa. Ah, legal. Fui rever o House agora, porque a gente tem episódio, a gente gravou um episódio que a gente fala sobre o House, quando a gente fala sobre casas mal assombradas. Eu lembro que eu tive que bater o pé pro Rodrigo aceitar ver o House, né, que ele não queria. Ele falou assim, ele tava fazendo corpo mole porque ele achou que ia ser uma coisa trash. Eu falei assim, não, assiste. E aí depois ele adorou, né? Fui reassistir e uma coisa que ficou me martelando na cabeça quando estava assistindo foi uma coisa que você disse, Agnes, no episódio passado, que o tema da questão da mulher é sempre muito presente, até inclusive diretores homens, né, falam sobre isso, né, apesar de isso acabar não sendo refletido na produção cinematográfica, né, assim, você não tem muitas diretoras, né, e aí eu lembro que você estava comentando isso, e eu vendo esse filme, estava lembrando, né, que esse filme é muito... O Obayashi fala que foi a filha dele, contou uma história para ele sobre uma coisa que daria medo nela. E aí, se você analisar bem essa história, é justamente o medo da domesticidade, né? É a casa devorando as meninas, né? As meninas, o objetivo da mulher é casar, e aí aqui não casa, fica lá esperando o marido voltar da guerra... E ela acaba sendo devorada, né? As garotas acabam sendo devoradas pela casa, né? Que é mais ou menos essa a mensagem do filme, né? Uma coisa que me chamou atenção é que na versão que eu tenho não tem essa legenda. Eles pularam essa legenda. Mas diz bastante que tá tendo um flashback da história da tia e tal. E as garotas ficam comentando, né? Como se elas estivessem vendo o filme da vida da tia, né? E aí tem uma hora que explode a bomba nuclear. A Mac, a gulosa, ela fala uma coisa e não tem a legenda, mas na tradução gringa tem. Na tradução gringa fala assim,
parece algodão doce. Sim. Então, assim, sabe, é um conflito geracional porque, assim, a tia sabe do desastre que foi a Segunda Guerra, né? E já as garotas não estão nem aí. E o tema da guerra é uma coisa constante nos filmes do Obayashi, né? A gente não vai ver nesses 2 filmes que a gente vai discutir, mas em vários outros ele aborda essa questão, né? Eu lembro do Labirinto do Cinema que eu vi, e uma coisa que eu lembro é que a mulher que vende os ingressos lá do cinema, que o filme se passa dentro de um cinema, né? E a bilheteira lá do cinema, ela sempre falava pica, né? Aí poderia achar isso estranho, mas só que eu vi o Love and Peace, né? E eu sei que, assim, pica é clarão, né? E aí ela fala dom, né? A gente traduziu pra boom, né? Mas ela fala dom. Aí eu lembro que picadom é o nome da tartaruguinha do cara do Sim, do picadão Love é and Peace. explosão. É picadão, é explosão, é a explosão. Exatamente. Tanto que quando ele começa a cantar a música do Picadom, a pessoa fala assim, nossa, tem uma questão política aí na música dele. Que além da questão da guerra, acho que tem uma questão no cinema do Obayashi, que é o militarismo. Principalmente essa juventude, mas no Japão como um todo, que é fascinada por esse militarismo. Para mim, esse é o grande discurso do Labirinto do Cinema, até mais do que da Segunda Guerra em si, mas é esse fascínio pelo militar, né, pelo guerreiro, não só pela ideia do guerreiro, que vai vir desde dos samurais, né, mas essa ideia militar do guerreiro como o herói do Japão. E eu acho que nesses 2 filmes que a gente vai discutir, eles não vão falar da guerra, não vão falar de nenhuma guerra em si, mas a questão militarista e uma certa preocupação com esse militarismo vai estar nos 2 filmes, de maneira distintas. Eu acho que no His Motorbike Island vai estar um pouco mais de forma sutil. No Sada, não tem como não estar presente, né? Pelo momento que se passa o filme, mas essa coisa antimilitarista, essa preocupação com o militarismo vai estar em todo o cinema do Obayashi. E claro, nesses últimos filmes dele, que é o momento que ele para, não, eu tô morrendo, eu vou fazer filme sobre meus traumas, vem muito à tona, né? Você acha que ele ia gostar da frase do Dorival? Sim. Eu acho que sim. Com certeza, ele ia dar risada. Eu já vi entrevistas dele, ele passa fazendo piada, assim, piada de tiozão. Ele era um grande tiozão. Queria saber por que você escolheu assim. É claro, a gente já teve episódio, mas nada obsta a gente voltar a um filme, né? No primeiro ano do podcast a gente fez isso, né? A gente falou do Páprica, e aí depois a gente volta para falar do Páprica de novo quando a gente fala sobre a obra completa do Satoshi Kon, né? Mas por que você escolheu não falarmos do House? Eu gosto muito de House, é um dos meus filmes favoritos, mas eu vou dar uma opinião talvez polêmica aqui, para quem não assistiu muito mais coisas do Obayashi, mas para mim, assim, talvez entre no top 5 do Obayashi, não tenho certeza, né? Não por falta de qualidade do House, muito pelo contrário. Eu acho que o resto do cinema dele é tão maravilhoso. Eu acho que, inclusive, hoje a gente vai falar de um filme que eu gosto mais do que House. E tem tanta coisa, assim, é um cara que fez, sei lá, aqui no Letterboxd tem mais de 70 filmes, contando longas e curtas, né? Um cara que produziu tanta coisa de qualidade, e eu fico com uma certa frustração que muitas vezes a discussão na internet fica o House como esse filme estranho e maluco que foi feito na década de 70. Só que ele foi o primeiro filme que ele dirigiu, ele continuou produzindo coisa nesse estilo, né? Eu acho que ele evoluiu muito cinematograficamente depois de House. House ainda é um dos melhores filmes já feitos, mas acho que tem tanta coisa para se falar dele que eu sempre defendo em a gente ir para além de House, né? Já foi falado tanto sobre House, muita coisa boa foi falado sobre House, mas acho que a gente tem que... Inclusive, se vocês quiserem ouvir mais, eu recomendo voltarem no episódio que se fala sobre House aqui do Ponto Cego, mas para que eu quis falar sobre outras coisas dele, para além de House, para mostrar isso, que o cinema dele é muito, muito mais do que House. E em termos dos curtas experimentais, tem algum que você recomenda? Putz, é o mais famoso, na real. Eu não sou, vou ser bem sincero que eu não sou grande fã, assim, tanto dos curtas experimentais dele, quanto outras pessoas, mas eu gosto do Complex, acho que é o mais famoso, é o de 64,
É um pouquinho mais longo, é uns 14 minutos, né? Muito sobre edição, então acho que é um filme bem interessante. E é o que eu recomendo, assim, mas acho que vale a pena ver todos, mas praticamente não são filmes que me chamam tanta atenção quanto os longas dele de ficção. Mas assim, os piores filmes dele ainda são melhores que muito filme por aí. Ah, sim, com certeza. Muitas filmografias. Eu vi alguém mencionando, né, que falando do Argento, né, que assim, um filme menor do Argento é melhor do que um filme maior do Michael Bay, sabe? Mas daí é uma comparação sacana. Assim, nem gosto do Michael Bay, mas é muito sacanagem com o Michael Bay fazer isso. Você falou dessa questão do militarismo, mas tem alguns outros temas recorrentes na obra dele que você poderia apontar? Eu acho que é isso, que eu falei antes, a questão da juventude, né? A juventude está sempre sendo trabalhada e retrabalhada no cinema dele. Acho que tem uma questão de empatia muito, muito forte, dessas pessoas que se unem por uma causa maior, né? E memória, né? Acho que tem uma coisa de memória, de como a gente lembra das coisas, como o cinema mesmo lembra das coisas. Acho que tem mais de um filme dele que ele, mesmo que não seja não um filme sobre cinema, mas em algum momento ele fala sobre cinema diretamente e pensa em como o cinema está falando das coisas, da memória, de como a gente pensa a memória. Um caso que eu gosto muito, que eu quase escolhi, né? Fiquei na dúvida entre o Sada e esse, é o Beijing Watermelon. É um filme de 89 dele, que conta a história de um vendedor de frutas que faz amizade com estudantes chineses no Japão, que não falam japonês. Ele faz uma amizade muito grande, e uma das cenas finais do filme seria a história de quando o protagonista e a família vão visitar esses estudantes de volta na China, e ele para o filme, o protagonista para dizer: a gente não teve dinheiro para ir até a China filmar, então a gente está reproduzindo isso em estúdio. E segue, como se o filme... Só que em nenhum momento o filme fala sobre cinema, sobre realidade, mentira. Naquele momento ele para tudo, olha pra câmera e fala: aqui é uma mentira, aqui é uma filmagem. E eu acho isso fantástico, assim, retrabalha todo o filme como um filme de memória, né? Enquanto estava sendo um filme sobre amizade, sobre empatia, ele vira também um filme de memória por causa de uma cena muito específica, uma brincadeira que ele faz cinematográfica. Eu acho muito, muito fantástico. Tem uma outra coisa que também me chama atenção nos filmes dele, é a presença da cidade natal dele, né, da Onomichi, né, que aparece em vários filmes. Tem até uma trilogia, né, se eu não muito me engano, Eu Sou Você, Você Sou Eu, A Garota que Conquistou o Tempo e o Miss Lonely, né, que é o Sabishimbo. Mas tem outros também, né, aquele Shizuko's Younger Sister, e até o próprio Labirinto do Cinema, né, também se passa, né, num cinema à beira-mar dessa cidade. Acho que essa coisa da memória da infância, da juventude, que no caso dele é marcada pela guerra, pela morte, mas também um período de inocência, acho que é muito presente também, como tu disse, no cinema dele. Uhum. E a beira do mar, né? Ele tem não só nesses filmes que são sobre a cidade dele natal, mas tem vários outros filmes em que a beira do mar está presente. Sim. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Nobuhiko Obayashi. Então a Agnes escolheu um filme a que o Wilmerson ainda não havia assistido e um que eu ainda não havia assistido, ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers, então, se você não quer saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Agnes, qual foi o filme que você escolheu para mim? His Motorbike Her Island, de 1986. O filme foi escrito por Kuo Sekimoto, baseado no romance Yoshio Kataoka, atua no filme Kiwako Harada, Noriko Watanabe e Riki Takeuchi. A sinopse. Após ser ameaçado pelo irmão de sua namorada, Kuo faz uma viagem em sua Kawasaki para refletir sobre suas escolhas. Ele conhece Mio, por acaso, e os dois mantêm contato. Mais tarde, ela o convida para conhecer sua ilha,
onde ele começa a ensiná-la a pilotar e rapidamente se apaixona por ela. Mil e Ko formam um par perfeito. No entanto, sua obsessão por motocicletas parece estar levando-a por um caminho perigoso. Essa sinopse vem do site Cineplayers. Foi um filme bem diferente do que eu estava esperando. Eu até achava que ele ia para um lado mais anárquico, e até um pouco, mas acho que ele espera muito liberdades também. E eu achei um filme muito leve, muito divertido. Não esperava também que ele fosse tanto para um lado do romance. Mas eu confesso que eu ainda estou pensando nesse filme para decidir o quanto que eu gostei dele ou não, sabe? Eu fiquei... Confesso que... Talvez... Eu acho que expectativa sempre atrapalha, né? Quando você cria expectativa por algo. Então, por eu ter vindo do Hausu, né? Talvez eu tivesse criado uma expectativa de algumas coisas do que eu achava que ia encontrar nos outros filmes dele, do Obayashi. E esse é um filme que eu acho bem diferente, mas que eu gosto muito de algumas decisões de direção, como ele brinca com as razões de aspecto, como que ele brinca com algumas conversões do gênero de comédia romântica também, como, por exemplo, a cena em que eles se encontram, né? Ele parou, né, durante a viagem e tá lá em pé, acho que tá comendo alguma coisa, e aí ela aparece por trás dele, mexendo na moto, e aí ele se vira, e aquela cena clássica, assim, de primeiro momento que um casal se encontra, né? Que geralmente é os dois, um olhando pro outro com um brilho no olhar, muito bonitos, né? E aqui não, né? Aqui ele parece ele tá mastigando algo na boca enquanto fala, né? Não é algo muito atraente, e com a cara assim meio de bobão assim também, enquanto ela tá lá falando com ele, ela lindíssima, ela sim muito bonita, mas ele com a cara assim de bobão. E aí ela pergunta como ele chama motocicleta, né? Como se ela tivesse o nome. Aí ele fala de motocicleta. Que é uma quebra assim um pouco assim da expectativa, né? Desse tipo de cena. Então esse tipo de coisa, e como ele trabalha também as cores, né? Que ele usa uma fala que eu gosto muito do personagem, que ele fala que os sonhos dele são monocromáticos, né? São sonhos em preto e branco. E eu percebi que não é só os sonhos, mas meio que os pesadelos também, né? Então toda vez que algo tá acontecendo de muito bom pra ele, muito mágico, ou meio que um medo dele ali, né? Uma coisa talvez aterrorizante, fica preto e branco. Eu gosto nesse filme. No outro filme que a gente vai discutir depois também, ele tenta fazer, ele também faz algo com preto e branco, né? Mas eu prefiro a abordagem aqui. Acho que funciona melhor. E é isso. Eu acho que pra mim, eu acho que talvez valha a pena eu revisitar o filme. Talvez eu não tenha me conectado tanto com esse lance da moto. Para mim tem momentos que fica muito parecendo assim uma propaganda, sabe? Aqueles product placement, né? Da Kawasaki, assim, tem uns enquadramentos assim que é quase, talvez por esse lance dele fazer publicidade, né? Eu não sei. Mas pra mim fica um pouco assim parecendo em alguns momentos. Mas eu gostei. Mas eu acho que uma revisita talvez me ajude a ter uma visão mais clara, assim. E quem sabe talvez até gostar mais. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tive essa mesma impressão quando eu assisti pela primeira vez, o Emerson, mas aí agora, nessa revisita, eu gostei bem mais, assim, do filme. Eu acho que é como a Agnes falou no episódio passado, né? Que tinha um professor que ela teve na faculdade que dizia que o mais importante que assistir os filmes era reassistir aos filmes, não foi isso, Agnes? Sim, sim. Eu tava até brincando com minha mãe hoje, que foi uma das duas coisas mais importantes que eu aprendi na faculdade. A outra é que o ser humano se acostuma com qualquer merda. E quando foi a primeira vez que você assistiu esse filme, o que você achou na época e se melhorou, se mudou agora nessa revisita? Eu vi ele já faz uns 3 anos, na real. Foi quase 3 anos de diferença. Eu vi no janeiro de 2022. Finalzinho de janeiro de 2022. Eu tava num processo de ver muito filme do Obayashi, assim. Tava nessa uma entrada assim, maior do Obayashi.
E eu acho que diferente de vocês, eu já amei de primeira, assim. Talvez porque eu tava... Não foi logo a primeira coisa que eu vi depois de House, né? Então já tava um pouco inteirada desse cinema dele. E eu sou uma eterna romântica, né? Adoro filme de romance, adoro filme que discute relação entre casais. E eu acho que esse faz de uma maneira muito bonita, né? Eu gosto muito disso que o Emerson falou, de ter essa coisa meio sonho, é realidade, e que fica trocando, assim, às vezes no mesmo plano, troca entre preto e branco e colorido, né? E é um filme que é uma narração, né? Tem uma narração de passado rolando. Me lembra um pouco, mesmo que sendo um livro muito diferente, é o Norwegian Wood, do Murakami, né? Então me lembrou, agora revendo, me lembrou, porque acho que naquela época, inclusive, eu devia estar lendo o Norwegian Wood, mas agora me lembrou bastante o Norwegian Wood, mesmo que são estilos diferentes, né? O Murakami ele é muito mais tarado do que o Obayashi, mas também é um livro que eu gosto muito. E essa coisa da memória e de pensar, né? Eu acho que o filme nos propõe a pensar com essa coisa da troca da cor do colorido pro preto e branco. Isso é uma coisa que desde na primeira vez me bateu um pouco e agora muito mais. É como essa memória essa narração de memória que o filme em si né? Como ela pode não ser real, né? Como ela pode ser embelezada. Ele fala daquele encontro deles em que ela aparece meio que do nada, e que ela tá linda, maravilhosa. Como isso não é um embelezamento da própria memória dele, de uma idealização dessa relação, ou essas super coincidências que fazem eles se reencontrar várias vezes. Como isso não é meio... Pode ser falso, né? Pode ser essa memória criada, não necessariamente falsa, porque acho que é uma memória verdadeira, mas é uma memória verdadeira que não condiz com a realidade, né? Com esse passado que aconteceu entre eles, mas ainda assim é a memória do personagem, né? Então eu gosto muito do filme, é um filme que eu sou apaixonado, eu acho que ele retrata a juventude, assim, esse tédio juvenil, ao mesmo tempo com essa super vontade de fazer alguma coisa, essa necessidade de estar sempre em movimento, misturada com um grande tédio. Eu acho que ele retrata de uma maneira perfeita, sem nunca parar e falar sobre isso, né? Eu acho que pra mim esse grande poder dele em Retrato da Juventude é que ele fala dela muito bem, mas ele nunca para discutir, isso aqui é a minha visão de juventude. Não, ela tá ali, e ela é muito profunda, mas nunca para falar. E essa coisa que eu acho que o Emerson falou do produto nunca me chamou atenção, assim. Acho que é essa relação com a marca, nunca me pegou, pelo menos. Eu fiquei até curiosa, assim, pra repensar nisso. Mas eu acho interessante esse fetiche juvenil pelo objeto, né? E por esse objeto de veículo, né? Porque eu acho que é um fetiche que faz sentido, né? É muito, muito comum jovens ter um amor por carros, por motos, né? Eu acho que, não sei, me pegou como mais um elemento de uma juventude. Assim, falando isso, eu lembrei do Scorpio Rising, do Anger. Sim, total. Que é aquela obsessão do jovem pela moto, pelo bad boy, né? Roupa de couro. Né? Isso eu não vi. Eu lembrei de Christine, do Carpenter. Eu fiquei assim... Logo no começo do filme eu me pensei, né? Será que ele vai por esse caminho de discutir a relação com o carro, né? E eu acho que ele não vai muito por isso, não. Mas me ocorreu. E uma parte do filme que eu gostei muito, Agnes e Thiago, é a primeira vez que ele vai à ilha, sabe? Que ele fica ali um período com ela. Porque eu acho que esse momento, assim, ele consegue trazer uma coisa que eu gosto muito em filmes que exploram isso, que são momentos da vida, momentos únicos, sabe? Que você sabe que você tá vivendo algo especial, que não vai se repetir, provavelmente, sabe? Na sua vida. E também momentos que fogem completamente da sua rotina, né? Momentos que são quase que como algo suspenso no ar, algo quase mágico, assim, em algum sentido. Algo que você só realmente vive uma vez na vida. Para mim, essa porção do filme tem bastante disso. E é uma das minhas partes favoritas. Vamos falar um pouquinho do elenco. A coisa que mais me surpreendeu no elenco foi o Rick Takeuchi jovem. Assim, eu tô acostumado a ver ele nos filmes de Yakuza,
nos filmes lá daquele Tokyo Tribe do Sion Sono, que é aquele velho mal-humorado, assim, de repente, sabe, tipo, é o garotão, sabe? Eu fico assim, não. É ele. Eu falei assim, caramba, é ele mesmo. Tive essa reação, assim, quando fui ver nos créditos, falei assim, que filmes eu vi com ele? Aí, tá. Aí, de repente, Dead or Alive do Takashi Miike, Tokyo Tribe, eu falei assim, caraca. Ele trabalha num jogo lá do Yakuza. Eu fiquei assim, gente do céu, é ele mesmo. Eu vi um filme agora, recente, que eu tô me preparando pro próximo episódio. A gente não vai falar sobre ele, mas é o Yo-Yo Girl Cop. E ele faz totalmente diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver ele, né? Também, né, fazendo o papel do Ogawa, que é aquele melhor amigo dele, né? Tem um ator que é o Yoichi Takayanagi, que ele fez vários filmes, principalmente dessa época, assim, nos anos 80, com o Obayashi, o Tomokazu Miura. Ele tinha participado do House como o noivo da tia. Na equipe técnica, a gente tem o Kuo Sekimoto no roteiro. E ele fez um filme que é interessante, que é o Female Yakuza Tale, que é a continuação do Sex and Fury, né? Que conta as novas aventuras lá da Osho, né? Que é a Reikuiki. Reikoike. A fotografia ficou a cargo do Yoshitaka Sakamoto. Também fez a fotografia de vários outros filmes do Obayashi, né? House, A Garota que Conquistou o Tempo, o School and Crosshairs, que é a Escola na Mira, eu acho, que é o Miss Lonely, e o Visitor in the Eye. Pelo menos são esses os que eu vi. Mas ele já foi diretor de fotografia de outros filmes do Obayashi. Troço da ilha, eu também gostei muito daquela cena da ilha. E também, assim como... Eu tô me sentindo aquele meme do cara que só viu o Boss Baby, aí o segundo filme que ele vê, ele fala assim, eu senti umas ondas meio Boss Baby. Mas vou te dizer que essa cena da ilha, pelo menos aquela relação, aquela vez que o Ko vai sentar com o pai da Mio, né, me lembrou também muito o Ozu. Mas tem uma frase do Yoshihide Yoshida que ele fala, eu acho que ele fala muito mais sobre ele, mas ele também não tá errado, que é que no cinema japonês se tenta fugir de Ozu, mas é impossível fugir do Ozu. Aí. Então eu não tava viajando, porque eu tava me sentindo meio aquele meme do Boss Baby. A coisa que me chamou a atenção nesse filme, em termos da trilha sonora, é o lance do Chopin, né? Porque tem uma hora que eles comentam, né? O Ogawa tá conversando com o Ko e eles estão falando, não sei, eu pensei em colocar um disco, mas você não tem nada bom. Por que você só tem Chopin? E eu lembrei que no Labirinto do Cinema se toca também muito Chopin, né? E em vários filmes do Obayashi se toca Chopin, né? Mas eu queria falar do Labirinto do Cinema porque que durante a Segunda Guerra, né, Chopin era a música inimiga, né? Por isso foi banido. Enquanto Beethoven não havia nenhum problema, né? Porque como Beethoven era alemão, então podia. Mas já que o Chopin, que era francês, e no Miss Lonely, né, do Sabishimbo, também, né, eu acho que aquela música, a Valsa do Adeus, tem uma participação fundamental no filme, né? Fala, né, que Valsa de Despedida, né, Valsa do Adeus, do Chopin, uma das suas peças mais famosas, não pode ser considerada uma canção feliz. Ele teve um romance trágico com Jorge Sand e permaneceu no fundo do seu coração, né? E aí essa música acaba marcando, né, todos os amores que não foram levados a cabo, né, no filme, né? E eu achei interessante essa relação do Obayashi com o Chopin. Você falou do tédio, da questão do tédio, e isso daí também me chama atenção, né? Porque tem uma hora em que Mio tá falando, né, que soube desde o momento que eu ouvi, né, estava com tanto ciúme para ser amado desse jeito. Nós dois estamos apenas tentando escapar do tédio.
É como se estivéssemos andando em corda bamba. E isso me lembra, né? O Schopenhauer tem um texto sobre a eudaimonia, né? Sobre a arte de ser feliz, que ele vai falar que a humanidade, né? Que as pessoas estão sempre oscilando entre dor e tédio. Né? E aí ele fala que o objetivo é você conseguir chegar num ponto médio entre esses dois polos. Aí lembrei disso, né? Quando ela fala de corda bamba, da questão da corda bamba, do tédio, eu lembrei, né, disso, de que eu estava sempre oscilando. O filme, ele acaba ganhando 86, um prêmio no 8º Festival de Cinema de Yokohama. Mas eu gostei muito de revisitar. Eu acho que foi por causa disso, eu acho que foi exatamente pelo mesmo motivo que a Agnes falou. Eu vi também, por acaso, eu também vi em janeiro, mas eu vi em janeiro de 2021. Eu vi esse filme. E eu tinha acabado não, né? Eu já tinha visto House, né? Mas foi pro meu primeiro contato com outro filme dele, né? Depois de assistir House. E eu tava achando que ia ser alguma coisa louca e é uma coisa muito mais serena, né? Mas não deixa de ter essas marcas criativas do Obayashi, né? É o que aconteceu comigo também, Thiago. Acho que é meio parecido. Mas nessa revisita eu amei, assim, o filme. Né? Eu vou rever esse ano aí. Vocês são satisfeitos? Tem mais alguma coisa que eu deveria ter te perguntado? Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, pra mim tá perfeito. Acho que tu trouxe agora, assim, coisas muito interessantes, inclusive. Vamos pro próximo filme? Agnes, qual foi o filme que você escolheu pra mim? Sada, de 1998. O filme foi escrito por Yuko Nishizawa e pelo próprio Nobuhiko Kobayashi, estrelam o filme Hitomi Kurogi, Tsurutaro Kataoka, Norihei Miki e Kittei Shina. O filme acompanha a vida de Sada Abe, que se tornou celebridade em 1936 depois de estrangular seu amante e cortar seu pênis. Essa sinopse vem do Letterboxd. Eu não achei sinopse em português desse filme. Antes de entrar na discussão do filme, eu só queria trazer de novo, tu trouxe de atores que trabalharam com o Sion Sono, mas aqui a gente tem também o Kipei Shina, que é o Joey Murata. É o Joey Murata, cara. Eu fiquei assim, cara. Quando eu vi, eu notei, né? Aí eu fui ver, assim, de repente, assim, falei assim, cara, um cara que é o estudante de medicina, o grande amor da vida da Sada, é o Joey Murata, sabe? Sei lá, será que ele... O maior filho da puta da história do cinema japonês. Eu lembro que eu vi o Sada. Depois de ter visto, eu acho que foi. Eu vi o Floresta do Amor na época que ele estreou. Então eu fui ver depois o Sada. E eu tava, putz, eu conheço esse cara. Eu conheço esse cara, onde é que ele é? E daí quando eu vi, eu achei muito engraçado. Porque é com personagens completamente diferentes, opostos. O Okada, ele deu coração pra Sada, né? Enquanto o Joey Murata deu uma moeda pra Mitsuko, né? E queria que todo mundo desse coração pra ele. Quase que literalmente. Não é usado. E eu queria também falar da escolha específica desse filme, porque eu gosto tanto dele, né? Como eu falei antes, eu tinha esse projeto de falar sobre todas as adaptações dessa história, da Sada Abe. E eu acho que o que ele faz aqui é muito interessante. Porque todas as adaptações até então, elas são muito focadas no crime que ela cometeu, né? Nessa história de ela estrangular o amante e cortar o pênis dele e sair andando por aí, né? Mas aqui é o filme que mais humaniza essa personagem e de uma maneira que eu acho muito interessante. A Sada Abe, ela escreveu uma autobiografia na década de 40, foi um best-seller do Japão na época, e ela, não li, acho que ela nunca foi traduzida nem para o inglês, essa autobiografia, mas o que eu li sobre ela é que ela fica muito na história oficial mesmo, de que essa coisa de ela fez isso por amor, de que ela estava apaixonada, uma coisa meio maníaca sexual, assim, e pouco é sobre ela mesmo, e a própria autobiografia dela também é muito sobre o crime que ela cometeu,
E no começo do filme mesmo, aparece aquele personagem que é o Tazuko, e ele pega e fala que às vezes as histórias contadas pelas pessoas não mostram a realidade delas, mesmo se forem contadas pelas próprias pessoas. Então eu acho que ele subverte até a própria história oficial dada pela Sada, talvez num processo de não ser escorraçada pela sociedade, de pegar essa narrativa que estava sendo vista dela, ter feito isso tudo por amor, e não, vamos entender essa pessoa que teve uma vida muito sofrida, né? Vamos dar uma humanidade para ela e pensar nela para muito além do crime dela. Claro, o crime dela é uma coisa importante na vida dela, mas existe todo um além dessa vida da Sadaabe que a gente também tem que explorar, e eu acho que é o primeiro... Acho não, esse de fato é o primeiro filme que vai explorar para além do crime, para além desses dias que ela vai passar naquela pousada junto com o amante, né? Primeiro filme que vai mostrar da infância dela até pensar na morte dela, inclusive. Sim. Eu tinha visto o Império dos Sentidos, né? E aí, quando vendo esse filme, eu falei assim, não, olha, o Império dos Sentidos pega só essa última parte do filme, né? Sei lá, as 3 semanas finais, assim, tipo, da vida do amante dela, né? Né? E aí o filme conta exatamente como você falou, né? Desde da infância. E é isso, né, que você falou, né? O filme, ele começa, né, nos créditos dizendo que a Sada é conhecida pela castração e o assassinato do seu amante, mas a história dela devia ser lembrada por muito mais do que esse incidente, né? Antes de eu falar sobre alguns outros assuntos, ô Emerson, eu gostaria de saber, essa foi a primeira vez que você assistiu esse filme? Sim, foi a primeira vez. Você assistiu o Império dos Sentidos? Sim, eu assisti o Império dos Sentidos há uns anos atrás, tanto que eu não me lembro muito bem, mas eu acho que eu gostei mais desse filme do que do Império dos Sentidos. Não sei, Eu ia chegar lá. Agora eu tenho que talvez rever, não sei, mas eu gostei muito da abordagem dele aqui com ela, com a personagem, a forma como ele a trata. Eu gostei mais desse filme também do que o primeiro que a gente discutiu hoje. Apesar de eu ter falado, né, que o preto e branco eu gosto mais do uso no outro filme, no Motobike, né, do que nesse. Mas não porque ele acho que tem um uso ruim, mas é porque eu fiquei tão encantado com as cores desse filme, sabe? Que eu fiquei assim com pena, assim, poxa, eu não quero mais, assim, quero mais desse visual. Eu acho que é um filme que visualmente é muito, muito bonito. Tipo, cenas assim, mudanas, assim. Acho que tem uma cena que eles estão conversando, não sei se eles estão preparando um café, eu não lembro, mas eles estão na sala e tem a luz do sol entrando assim pelas janelas, eu acho. E, poxa, lindíssimo, assim, toda cena, eu acho muito bonita visualmente, sabe? Me chama muita atenção. Deixa eu comentar um outro filme dele que eu acho que tem um visual parecido, que é o Bound for the Fields, the Mountains and the Seacoast, que é um filme de 86, que eu acho que ele tem um visual muito parecido com Sada, pelo menos a versão colorida, porque o filme tem 2 versões, uma versão colorida e uma em preto e branco, e eu nunca vi a preto e branco, só vi a colorida, e eu acho lindíssima. Eu acho que é uma dos filmes coloridos que eu mais gosto. Cara, é muito bonito, Agnes. Tem uma sequência, que é a sequência quando ela vai visitar a mãe e o pai, né? Na cidade natal dela, antes dela ir pro restaurante, né? Antes dela virar aprendiz no restaurante. Que eu acho tão linda toda essa sequência, com a mãe a recebendo de volta, assim, com tanto afeto, tanto carinho, tanto amor, mesmo sabendo da vida que a filha estava levando, né? Que é uma vida que geralmente as famílias rejeitam, né? Os filhos, maltratam os filhos. E tem essa questão da fotografia de novo, eu acho, assim, nessa parte tão solar. Mesmo em uma cena que tá chovendo, assim, mesmo se parece solar, assim, a maneira como ele filma, ela conversando com o pai, ele tá chovendo, mas tem uma felicidade ali tão grande dela também, ali naquele momento, de reconexão com a família. Essa sequência eu acho muito linda. E na parte visual, eu falei da chuva, né, mas a forma como ele filma a chuva aqui, eu acho que até não é chuva mesmo no set, né, eu não sei se vocês repararam isso, mas parece que ele faz tipo uma composição, né, ele filma uma cena normal e depois ele coloca, eu acho que
outra gravação por cima com os pingos d'água, né, caindo. Eu não sei, sim, não sei. Ele faz esse tipo de coisa seguido. Pois é. E ele faz muita coisa visualmente que eu me encantei muito nesse filme. A cena que ela tá com o irmão, né, ele vai avistar ela, com o irmão, né, entre aspas, né? Que ela tá lá no local de trabalho dela, né? E aí ele abre o plano assim, aí a parte superior do quadro e a inferior, né? Eu achava que era parte do cenário, mas não é, né? Quando ele fecha o plano assim, aí a gente vê que é algo que ele tinha colocado ali, não é algo diegético daquela cena, né? É algo pra gente mesmo, assim. Não quero chover no molhado, né? Mas até as cores desse filme também, a maneira como ele usa o vermelho, poxa, é algo assim, é muito deslumbrante esse filme visualmente. O lance do vermelho também, eu lembro que no Império dos Sentidos tem bastante em algumas cenas, principalmente nas roupas, ali depois que ela tá com ele. E nesse filme também tem alguns momentos que explora isso. Enfim, eu gostei muito desse filme, gostei muito. Que somos três, eu acho que também eu gostei mais desse do que do Império dos Sentidos, assim. Acho que cada vez que eu revejo Império dos Sentidos eu gosto um pouquinho menos do filme, assim, é algo que eu tenho que resolver, que eu queria até voltar a rever, faz tempo que eu não revejo, pra tentar entender, porque cada vez que eu vejo, acho que eu ainda gosto muito do filme, mas é um filme que eu gosto cada vez menos. Uhum. Acho que muito pelas coisas que o Sada aqui incita de pensar, inclusive essa questão da trabalhadora sexual é uma coisa que eu tenho pensado muito, né, de como o cinema pensa trabalhadores sexuais, mas é isso, ver para além do sexo, pensar também como pessoas, né, buscar essa humanidade nesses indivíduos para além do trabalho. Ai, você falou de trabalhadora do sexo, eu lembrei que você me indicou um filme ótimo, aquele Working Girls. Maravilhoso, um dos filmes favoritos da vida. Muito bom. Você viu, Emerson? Não, isso não, mas eu vou... eu vi, é muito legal. Muito legal esse filme. Eu vi A Mulher que Sobe a Escada, vocês viram? Não. Muito bom. Mulher que Sobe a Escada? Eu posso estar me lembrando errado, me corrige, Agnes, mas também ele trata desse tema, né, um pouco? Sim, ela é uma agora faz um tempo que eu vi, mas se não me engano ela é ex-prostituta que começa a trabalhar começa a ser dona de um café, né, de um bar. Ela quer meio que mudar de vida, né, ela quer meio que... É do Mikio Naruse esse filme, também é japonês. É bem legal, bem legal. Esse filme, eu acho que, se eu não muito me engano, foi a terceira adaptação para o cinema da história da Sada. Segundo uma lista que eu tenho, que eu curto no Letterboxd, acho que não, é a quinta. Que é um curta-metragem que eu particularmente nunca achei. Eu ainda luto por achar ele, que é só Abessada, o nome do filme. O outro é uma parte de um filme episódico do Teruishi sobre crimes em que envolvem sexo no Japão. E daí a gente tem as duas adaptações que são longas-metragens, que é uma mulher chamada Tadaabe, do Noboru Tanaka, e o Império dos Sentidos, do Nagisa-shima. Então é o terceiro longa-metragem. Tem mais alguma coisa? Não. O Emerson? Não, tô de boa. Então vamos agora falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Emerson, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Tiago, na verdade, eu acho que eu vou fazer um pouco diferente hoje. Acho que faz um tempinho que eu não vejo nada em streaming, mas eu lembrei que ano passado eu fiz uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, que era assistir Star Trek, a série clássica. Que eu não conhecia nada de Star Trek e eu tinha muita curiosidade. E aí na Netflix tem a série clássica. Então, em vez de sugerir um filme, eu vou pedir licença para sugerir uma série hoje, que é a série clássica de Star Trek. São 3 temporadas e foi uma experiência muito, muito legal que eu tive ano passado. Foi assistir essa série e agora eu tô maratonando os filmes clássicos, né? Tô indo pro 4º filme, são 6. Então, queria deixar essa dica na Netflix para alguém aí que, como eu, tinha interesse em conhecer e não sabia por onde começar. Tá lá na Netflix. Não só a série clássica, mas várias outras séries de Star Trek. Quando terminar os filmes, eu vou para a próxima série. E é isso. Vou deixar essa dica hoje.
E você, Agnes? Eu vi recentemente um clássico, né? Que eu deixei passar, mas antes tarde do que nunca, né? Vai ter aquele grande antes tarde do que nunca, que é o Butch Cassidy, de 69, do George Roy Hill, né? Acho que é um dos clássicos da nova Hollywood, né? Desse início da nova Hollywood, e acabou virando um clássico do western. Eu tô numa loucura de que eu tô com vontade de ver western. Nunca tive essa pira tão grande, tô com vontade de ver western, tô com vontade de ver filme do John Ford. No caso, não é um filme do John Ford, eu tava zapeando pelos streaming que meu pai tem, que eu tava na casa dele, e por acaso não tinha nenhum filme do John Ford, nenhum dos streaming, mas tinha esse western, e que é muito bom. Acho que ele já inicia esse processo de repensar o western, de repensar esse mito americano. Ele se passa no momento que é o final do final do chamado Velho Oeste. Ele já é 1890, 1900 e pouquinho, né? É um filme muito bonito, um filme muito complexo, assim, sobre esses foras da lei dos Estados Unidos, que acabam até inclusive indo para fora dos Estados Unidos para ver se conseguem se virar melhor lá. E o filme tá na Disney Plus, que é a coisa mais maluca da vida, é ter esse filme super violento na Disney Plus. Mas é maravilhoso. Gosto muito desse. Gosto muito. Era lenda? Eu acho que devia ser lenda, né? Porque eu fui procurar e tá passando Saló na Disney Plus. Eu não sei, acho que deve ser. Cara, com certeza. Eu não tenho certeza. Cara, eu não fui checar, mas com certeza é lenda. Porque Saló daí é pegado, né? Adoro o filme, mas porra, na Disney. Vamos esticar colocando o Sundance Kid, mas Saló também. Eu acho o podcast de The Sundance Kid um filme muito, muito bom, muito divertido. A química do Paul Newman e o Robert Redford é uma das grandes, viu, do cinema. É absurda demais. Tanto que eles fizeram um outro filme com esse diretor, né? Que é o The Sting, que é Golpe de Mestre. Poxa, é um pouco depois. Na lista. É bem legal também. Não é tão bom, eu acho, assim, quanto o Butch Cassidy, porque também é difícil assim comparar assim. Mas é bem legal também, é bem legal. Eles repetem a química. Tem o Robert Shaw também nesse filme. É muito legal. E é do mesmo diretor, né? O George Roy Hill. Eu nunca tinha visto nada dele e, nossa, me surpreendi demais. Já tinha ouvido falar do filme, obviamente, mas me surpreendi, de fato, com o Butch Cassidy. Incrível. Realmente, como tu falou, é uma das melhores químicas do cinema entre o Paul Newman e o Rob Redford. De amizade assim, então, poxa, incomparável. Tem várias cenas memoráveis. A cena que eles pulam na água, né, no rio, né, pra fugir. Poxa, muitas cenas legais. Aquele final poxa, esplêndido. É 10 de 10, viu? 10 de 10. Eu lembrei de uma coisa relacionada ao que a gente discutiu hoje aqui, um off aqui, pra uma curiosidade pra quem não sabe e tá ouvindo. Mas a gente mencionou o Império dos Sentidos, e o Império dos Sentidos é o filme responsável pelo sexo explícito nas pornochanchadas brasileiras. Vocês sabem dessa história? Esse livro, tem um livro, a primeira vez do cinema brasileiro. Ele é maravilhoso. Puxa, eu tenho que pegar esse livro. Ele fala sobre o primeiro pornô brasileiro. O filme é uma bosta, eu vi o filme. Ele é uma bosta, mas o livro, a história da produção do filme é muito melhor que o filme em si. Legal. Ô, Agnes. Oi. A primeira vez do cinema brasileiro, é um livro ou um documentário? Tem um livro e depois eles fizeram um documentário. E as mesmas pessoas que fizeram o livro fizeram o documentário. Eu não vi o documentário, então não consigo te dizer da qualidade, mas o livro, ele é muito bem escrito. Ele, além da história ser muito interessante, ele é muito bem escrito, ele é muito divertido. Eu chorava rindo lendo o livro. Mas o documentário eu não vi, então não o livro que eu achei aqui, ele se chama Coisas Eróticas, a história jamais contada da primeira vez do cinema nacional. Pode ser. Não lembro exatamente, mas eu lembro que era a primeira vez do cinema brasileiro, mas pode ser esse o título. Tá bem. Obrigado. Eu li na biblioteca da minha faculdade, então eu não sei se é de fácil acesso ou não. Tá R$19 na Amazon. Nossa, tá barato. Mas tá uma promoção, mas com frete de 14, aí fica 35, 34, aliás, 33 por aí. Esse título mesmo que tu falou, agora fui pesquisar esse título mesmo que tu falou. Legal, obrigado. Agnes, você tem algum meio de contato?
Assim, como sempre, eu tô aqui divulgando o Bolchecine, né? Então nos sigam lá no @Bolchecine, que vocês podem mandar DM. Tem também, sou agora Agnes Não Vardar em todas as redes sociais, no Letterboxd, no Twitter, no Blue Sky, que eu tenho usado bem pouco, no Instagram também. Então podem me seguir lá, tanto no Agnes Não Vardar como no Bolchecine. Mas sigam o Bolchecine, por favor. E você, Wilmerson? Em qualquer rede social, Wilmerson da Silva, Wilmerson com W. Essa semana eu fiquei com vontade de voltar a usar o Twitter, porque eu tava desde a época que o Xandão, Alexandre de Moraes, bloqueou o Twitter, eu tinha parado de usar e depois quando voltou eu não quis voltar a usar e também não tava usando nem Blue Sky, nem também não fui pro Threads, estava só no Instagram, mas eu tava me sentindo tão desinformado, assim, uma coisa meio estranha, sabe? Esse sentimento de alienação, assim mesmo, assim, de não saber o que tá acontecendo, às vezes, de ficar sabendo dias depois de algumas coisas do Brasil e do mundo. E aí hoje eu decidi usar o Blue Sky, em vez de usar o Twitter, né? Eu vou voltar a usar o Blue Sky. Então, quem quiser seguir lá no Blue Sky, também lá é o Wilmerson da Silva. Agradeço muito a participação da Agnes e do Wilmerson, e claro, agradeço você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui do Roparito eu sou o Thiago. Daqui de Fortaleza eu sou o Wilmerson. E no momento de Sapucaia do Sul, eu sou a Agnes. E este foi o podcast Ponto Cego.